Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longevidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 14 de 11 de 2023. Expediente. Indicações números 525 e 526/2023. Autoria de vereador Zairo José Casagrande. Indicação 527/2023. Autoria do vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Ofício número 176/2023. Criciúma, 28 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor Salésio Lima, presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Com os cordiais cumprimentos, venho-me convidá-lo para compor o espaço de honra no evento Dia Mundial do Diabetes, com a palestra Diabetes Tipo 1 e a importância de uma vida sem limitações, que acontecerá no dia 14 de novembro de 2023, às 19 horas, de forma presencial, no auditório Rui Ilse. Atenciosamente, Paula Zugno, coordenadora do curso de enfermagem. Esse ofício foi encaminhado a todos os senhores vereadores e vereadoras da Unesc, hoje à noite. Justificativa de ausência 40/2023. Justifica a ausência do vereador Obadias Benones, conforme artigo 99, a linha D das sessões plenárias do dia 14 do mês de novembro de 2023. Criciúma, 14 de novembro de 2023. Obadias Benones da Silva, avante. Fazer um registro hoje dos aniversariantes: Valdeci Bittencourt, o Amaral, que estará amanhã, dia 15 de aniversário. Nosso advogado procurador, Dr. Léo, quinta-feira, dia 16. E o assessor Maico de Freitas Rabelo, quinta-feira, dia 16. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, conforme solicitação do vereador Antônio Manuel, os enfermeiros do ambulatório de feridas que decorrerão sobre as feridas ostomias. A senhora Karina Alessandra Rocha, enfermeira, o senhor Joel Medeiros Idalêncio, técnico de enfermagem, e o senhor Wanderson Luiz da Silva, enfermeiro. Dessa forma, nós gostaríamos de convidá-los para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Neste momento, eu queria convidar o vereador proponente Antônio Manuel para que desse as boas-vindas aos nossos convidados e também dar as boas-vindas ao nosso vereador, o Rodrigo Ganso, né, que hoje está assumindo o lugar do vereador Paulo Ferrares, que se encontra nas galerias, juntamente com seu pai, as familiares e amigos. Então, com a palavra, o proponente dessa tribuna, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, cumprimentar o nosso colega Paulo Ferrares, que hoje está afastado, mas está presente aqui. Cumprimentar nossa ex-vereadora Nair Nazário. Cumprimentar também e dar as boas-vindas ao meu amigo Jefferson, que é o popular Ganso. Seja bem-vindo, Ganso.
e que já está se preparando para 2025 sentar numa cadeira aqui, com certeza. Deus vai te proteger, iluminar, e tu vai ser vencedor. Quero também dar as boas-vindas à Karina, ao Joel, ao Wanderson, que são pessoas que fazem um excelente trabalho junto ao Laboratório de Feridas. Laboratório esse que existe na nossa cidade, trabalho este que é oferecido à nossa comunidade e sociedade, às vezes desconhecido por muitos, e que é a oportunidade da gente fazer a amostragem daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem, e daquilo que a sociedade às vezes precisa e que não desconhece, que pode se utilizar. Então é aqui na Câmara de Vereadores que a gente convida, faz o convite para que vocês realmente mostrem tudo aquilo de bom que vocês oferecem à nossa comunidade. Então seja bem-vindo à casa e fique à vontade. Obrigada. Então nós temos o nosso cronômetro ali, vocês têm 28 minutos e 30, fiquem à vontade. Quem gostaria de iniciar, fique à vontade. Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Karina, sou enfermeira da Secretaria de Saúde de Criciúma, né? Somos todos concursados e trabalhamos no ambulatório de feridas. O ambulatório de feridas, ele surgiu em 2015, né? Foi uma idealização de um sonho meu e da enfermeira Anias, que na época trabalhava, e nós fazíamos a especialização. Não tínhamos o serviço no município, fomos estudar para saber como poderíamos montar esse serviço, né? A gente fez uma parceria com a Unesc, então a gente trabalha lá dentro, passam alguns residentes, estudantes também da Unesc, passam pelo ambulatório de feridas. Hoje nós somos eu e o Joel no ambulatório de feridas, né? E o Wanderson nas ostomias, que são coisas parecidas, e depois a gente vai apresentar para vocês o que é cada coisa. Temos um médico também que atende uma vez na semana e uma nutricionista que nos dá um suporte para esses pacientes com lesões graves, né? Então, o ambulatório, ele trata pessoas com feridas graves. Então, são feridas de pacientes diabéticos, feridas de grandes queimados, feridas de pessoas com lesões venosas, cirurgias abertas, todo tipo de lesão complexa, a gente trata. Lesões oncológicas, né? Paciente que tem câncer, esse câncer ele é uma lesão aberta, a gente também trata. Então, está passando ali, né? Então, a gente trata as feridas crônicas, feridas agudas, e a gente vem desempenhando esse trabalho, né? Aí há quase 10 anos, que era, como eu disse, um sonho. Criciúma é uma das cidades no Brasil que tem as tecnologias que nós temos. Então, hoje, a prefeitura nos disponibiliza, né, que a gente compre as melhores tecnologias. E eu queria deixar aqui meu agradecimento ao secretário Acélio, porque quando surgiu o ambulatório, foi com bastante dificuldade, são produtos caros. A gente pediu ementa parlamentar. Então, a gente ganhou várias ementas de alguns deputados, alguns vereadores aqui nos ajudaram, né, a conseguir essas ementas, e era assim que a gente sobrevivia, com a ementa por ano, comprava o que dava e ia tratando. Só que a demanda vai aumentando muito, né? Os pacientes vão descobrindo que tem um serviço, que tem bom resultado, a demanda aumenta. Quando o secretário ACL entrou, a gente solicitou que poderíamos fazer essa compra através da prefeitura, que pudéssemos ter melhores tecnologias curativas, né? Ele nos dá essa liberdade de comprar produtos de alta tecnologia. Hoje a gente tem a terapia de pressão negativa, que é um curativo bem especial, que não tem pelo SUS em outras prefeituras do Brasil. Nós somos pioneiros assim, nesse tipo de tratamento, e a gente tem aqui no município. E às vezes a gente não sabe, né? É um tratamento caro, mas que salva vidas, salva pernas, né? E vocês depois vão ver alguns casos ali dos ótimos resultados que a gente tem. Como eu falei, né, hoje o serviço ele funciona dentro das clínicas integradas da Unesc. A gente tem um apoio da universidade, né, como eu falei, com alguns estudantes, alguns profissionais que passam por lá. E nós somos profissionais da prefeitura com recurso da prefeitura próprio, né? Então, esses materiais são comprados com recurso próprio.
Os pacientes, eles vêm até nós através da unidade de saúde. A gente não tem a porta aberta, né? Ele é um serviço especializado, igual ir lá no médico cardiologista, por exemplo, né? Ele vai na unidade de saúde, ele vai ser avaliado que ele precisa do tratamento especial, ou o médico ou o enfermeiro faz o encaminhamento via CISREG, ele passa pela regulação e aí vem para nós. Aí a gente começa o atendimento e vê quantas vezes ele precisa voltar, se é semanalmente, se é a cada 15 dias. Fornecemos todo o material para o tratamento, orientamos a unidade de saúde e a unidade de saúde dá sequência a esse tratamento. A gente vai acompanhando, né? A gente faz o atendimento também via telefone. Às vezes a unidade está com uma lesão grave, bastante assim, unidade encaminha para a gente. O que eu faço? Me ajuda nesse caso, porque são lesões complexas, né? Então, a gente, através do WhatsApp, vai orientando, fornece o material até esse paciente chegar, para ele não chegar tardiamente para a gente, né? Porque, às vezes, o paciente chega e, infelizmente, já tem que amputar o pé, e a gente tem muita amputação, né? Como foi falado aqui, hoje, né, é o Dia Mundial do Diabetes. A gente deixa um alerta aqui, né, para as pessoas com diabetes, para a população geral, porque 60% dos nossos pacientes são diabéticos. E quando o diabético vai, ele já vai no estágio de amputação, né? Então, assim, é muito grande o número de amputação. E cada vez pacientes mais jovens. Nós temos paciente de 34 anos que amputou um pé e a perna. Com 34 anos, com um filho pequeno, né? Então, a gente sempre se coloca no lugar do outro para ver a situação que a pessoa está passando, né? Como que vai sobreviver essa família agora? Como que essa pessoa vai se locomover dentro de uma casa que não cabe a cadeira de roda? Né? Então, são realidades para a gente pensar assim, e que ela é bem comum no nosso meio, porque a gente trata isso, né? O paciente consulta e a gente vê o que ele precisa para o retorno, né? Então, se ele vai precisar voltar logo, a gente, por exemplo, agora a gente está com um paciente queimado grave, foi no Pinheirinho que queimou uma casa e ele não conseguiu sair de dentro de casa. Ele queimou muito, assim, rosto, orelhos, braços, pernas, acho que uns 40%, 50% do corpo. E aí ele foi para nós, a gente está tratando ele, graças a Deus ele já está quase que totalmente recuperado. E aí esse paciente vem mais vezes, às vezes 2 vezes, 3 vezes na semana, porque é um paciente bem grave. Então, dependendo da situação, é o retorno e também das nossas possibilidades. Nós somos poucos profissionais, né? A demanda é bem grande. Né? A gente atende esses pacientes e faz os encaminhamentos necessários. Às vezes a gente vê, né, um paciente amputado, ele vai precisar de um acompanhamento psicológico, né? Muitas vezes um paciente com diabetes está debilitado, precisa de um atendimento da nutricionista, né? Precisa de um acompanhamento de um vascular, e aí a gente vai encaminhando para a unidade, conversando com a unidade, encaminhando para outros profissionais da nossa rede. Como eu falei ali, a gente também faz atendimento pelo WhatsApp, né? A gente usa o WhatsApp, nós temos aí 48, 49 unidades de saúde, a gente responde a todos os médicos, a todos os enfermeiros, e sempre ajuda nessas situações mais complicadas. Alguns pacientes que internam no Hospital São José, que são nossos de Criciúma, para deixar bem claro, nós atendemos só a população de Criciúma. Alguns pacientes que são internados, que precisam de material especial, o hospital às vezes faz contato, é nosso paciente, a gente verifica no sistema, fornecemos o material para o paciente, porque muitas vezes não tem no hospital. Ele já está sendo atendido por nós, para a gente não perder tudo o que a gente já fez, a gente fornece esse material para continuar o acompanhamento. Agora o Joel vai falar um pouquinho dos números. Boa tarde a todos, cumprimentando o senhor presidente, demais vereadores, todos que nos acompanham presencialmente pela internet. Bom, eu sou o Joel. Em 2018, eu conheci a Karina, onde eu trabalhava nessa época numa unidade de saúde,
E, nessa época, o ambulatório ficou fechado por um período por falta de recurso. Então, a Karina foi trabalhar nessa unidade de saúde também, onde nos conhecemos. E, quando ela recebeu a proposta de voltar ao ambulatório, com recursos próprios, então, como ela comentou, com a ajuda de vereadores e do próprio secretário de saúde na época, aí ela me convidou, fez esse convite para eu enfrentar com ela essa batalha, e onde eu estou, desde então, pouco mais de 5 anos, trabalhando junto com ela, só no atendimento de feridas. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns números de atendimentos passados e do que a gente atende hoje ainda, para ter uma provisão do que a gente passa dentro do ambulatório. Só em 2022, nós demos altas nesse ano para 90 pacientes, com os recursos que tínhamos naquela época, inclusive profissional que se mantém hoje, que somos nós dois. E nesse período, em permanência, a gente tinha uma média de 140 pacientes. Por que eu digo permanência? Porque esses pacientes que chegam até nós são lesões graves, que levam tempo para ser tratadas. Então, ele chega hoje, ele permanece por alguns meses, alguns pacientes até 1 ano ou 2 conosco, em tratamento. E essa média que a gente mantém de paciente nessa época era de 140 pacientes. Mas a gente não conseguia dar tanta alta assim quanto a demanda que chegava. No próximo slide aqui, a gente pode ver que os nossos números mais do que dobraram. Com o mesmo número de profissionais, só com um pouco mais de recurso, que a gente já conseguiu mais recursos para comprar mais materiais, mais tecnologias. Então, nesse ano, ainda não terminamos 2023, mas até agora, nesse ano, já demos altas para mais ou menos 180 pacientes, mas a nossa demanda média mais do que dobrou. Então, foi para 350 a média. Então, esse 350 é o número de pacientes que nós atendemos todo mês. Mas como depende da lesão, do tipo de lesão e da evolução da lesão, e material empregue, esses retornos nós fazemos espaçados conforme a evolução dessas lesões para poder dar conta dessa demanda. Então, os pacientes vêm para nós uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 30 dias, dependendo da gravidade da lesão e o material empregue, né? Se nós tivéssemos um espaço maior e mais profissionais, nós conseguiríamos reduzir esses retornos, que seria muito melhor para a evolução do paciente. Porque a gente orienta tanto o paciente quanto a unidade de saúde, origem dele, para dar acompanhamento ao paciente. Mas nem sempre os profissionais e nem os familiares conseguem fazer o mesmo procedimento que nós, e não têm a mesma técnica e conhecimento dos materiais para dar o mesmo êxito que a gente conseguiria dentro do ambulatório. Mas como a nossa demanda é grande, a gente tem que fazer isso, acompanhando periodicamente e pedindo auxílio da unidade de saúde e familiares. Então, a gente orienta e, nesse período todo, o paciente recebe todo o material custeado pela prefeitura. Todo o material, enquanto ele vai seguindo a nossa conduta, ele recebe. Esse aqui é uma tecnologia que a gente usa muito e que nos dá assim, um ganho enorme. A cada troca, em média, de 3 a 5 dias, nós ganhamos o equivalente a 6, 8 meses de tratamento com uma terapia convencional. É espantoso assim, a evolução. Eu vou mostrar algumas fotos ali para vocês terem uma noção, mas a gente tem um ganho enorme. Embora ele seja um curativo caro, se colocarmos na ponta do lápis o risco que o paciente fica exposto com uma lesão aberta, o número de internações que ele faz nesse período por complicações, medicamentos, materiais básicos e profissionais que ele fica utilizando nesse período, sem contar na recuperação dele, no bem-estar, na qualidade de vida. Então, não é caro. Não é caro pelo ganho que a gente tem. Um paciente sem esse material, nós levaríamos 1 ano ou até mais para recuperar ele. E nós conseguimos fazer isso em pouco tempo. Então, são tecnologias que nos ajudam muito, né? Só para falar, esse aí foi o produto que eu disse que não tem pelo SUS, é bem difícil, às vezes a nível hospitalar. O nosso município é um município pioneiro, se não o único no Brasil que tem a nível ambulatorial, que o enfermeiro especialista tem a autonomia de colocar, né? Nós não tínhamos, mas pós-pandemia, os pacientes saíam com umas lesões, depois a gente vai mostrar lesões por pressão graves da UTI, paciente que ficava 70 dias na UTI, 60 dias da UTI, né? Saiu com lesões enormes, e as lesões levam ao óbito. Então, a gente conversou com o secretário e falou, secretário, o paciente, se for por recurso, ele já gastou muito do SUS, né? 70 dias de UTI. Então, o que custa a gente usar mais uma tecnologia
para salvar a vida dele, né? Porque ele lutou pela vida 70 dias, não vamos deixar ele para casa e a óbito por causa de uma lesão. A partir desse momento da pandemia, começamos a adquirir esse tipo de tecnologia devido às lesões pós-pandemia, né? Mas a gente usa para outros tipos de lesões também. Acho que vai passar ali, a gente vai Nós vamos mostrar alguns exemplos de pacientes e casos que nós tratamos dentro do ambulatório. Esse caso aqui é um cisto pilonidal, que basicamente são pelos encravados que inflamam, e o paciente é submetido à cirurgia. Essa é uma região supraanal, acima das nádegas, e essa parte toda é retirada em cirurgia. Então, ali tem mais do que um punho fechado numa lesão aberta. Um paciente jovem, autista, então já é um trabalho muito mais dobrado, fica mais difícil de ser tratado, 18 anos. E nesse paciente nós usamos essa terapia a vácuo. Agora, na seguinte, a gente vê a evolução. Olha, em menos de um mês, olha o quanto que esse curativo fez de benefício nessa lesão. Em 2 meses, a gente se recuperou completamente. Essa lesão, se ficasse com um curativo convencional, ela iria contaminar, ele faria várias internações, porque é uma região muito contaminada, fica próximo ao ânus, então é quase certo que ele ia internar novamente, antibiótico pesado, ia ocupar profissionais, gastar com internações, então seria muito mais caro e sem contar no risco que ele ia correr. Então, essa terapia a vácuo recuperou esse paciente dentro da técnica, os cuidados, em 2 meses. Só para deixar aqui, esse paciente, o vereador Daniel acompanhou, porque nesse dia ele estava lá, ele viu como funciona a troca, né? E viu ali pela região o grau de contaminação. Ele é um paciente autista grave, esquizofrênico, então, assim, ele é um bebezão, assim, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu colocar com ele tranquilo, e o Daniel viu, assim, um pouquinho do que é o nosso trabalho, né? E a gente fica muito feliz de ver uma mãe dizer assim, meu coração agora está mais leve, porque inclusive, o médico que fez a cirurgia disse, meu Deus, onde que tu conseguiu esse negócio aqui? Nem sabia que a gente usava, porque é alta tecnologia, né? Então, assim, poderia levar a óbito uma lesão dessa a um paciente, porque ele não se limpa, ele não tem autonomia da sua própria higiene, né? E, graças a Deus, a gente concluiu com sucesso em um tempo bem pequeno. Esse próximo paciente é um paciente recente, então ele chegou agora para nós, foi internado no Hospital São José, e de lá, então, pediram o nosso auxílio. Esse paciente, nós começamos a colocar terapia a vácuo também, essa mesma tecnologia. É uma lesão muito extensa. Esse paciente retirou a cabeça de fêmur, ele é um cadeirante. Então, cadeirantes têm muita tendência a ter esse tipo de lesão e complicações. Ele já teve aqui a osteomielite, que é a infecção no osso, e o único tratamento é a retirada. Embora ele seja cadeirante, faz diferença sim, ele ficar sem osso. 40 anos, isso. A idade está errada lá. Esse aqui é a síndrome de Fournier. Embora não seja muito conhecida, é comum. Só esse ano nós já tratamos 5 casos. É uma lesão muito grave. O paciente, quando não é tratado, ele vai a óbito. É uma lesão muito agressiva. São bactérias na região íntima que são realmente muito agressivas. Elas evoluem em questão de horas. E tem que ir para o centro cirúrgico fazer desbridamento. E é onde acontecem essas mutilações. E como são bactérias, ele entra com antibiótico pesado, e se não tratado, mesmo só com antibióticos, ele pode ir a óbito. Só lembrando que 70% dos casos das pessoas que têm síndrome de Fournier vão a óbito. Graças a Deus, nós nunca tivemos um óbito, né, tratando esses pacientes. E esse tipo de lesão, eu estava explicando para o vereador que me perguntou o que era, o Toninho. A síndrome de Fournier é uma doença que qualquer um de nós pode ter. São bactérias que a gente tem na região genital, todo mundo tem, não é falta de higiene, ela acha uma porta de entrada. Pode ser um pelinho encravado, uma bolinha, uma espinha, a gente orienta para não mexer, porque ali é uma porta de entrada da bactéria que está na pele. Só que ela é extremamente agressiva e tóxica, ela vai comendo todo o tecido, e isso é rápido, gente. O paciente faz 2, 3, 4 cirurgias para ir tirando o tecido necrosado, porque a bactéria vai comendo tudo. E o paciente fica, muitas vezes, dilacerado. Faz ostomia, que depois o Wanderson vai falar o que é. Essa paciente fez, porque aí
não pode ter a contaminação ali das fezes, então ele faz uma ostomia, e é um paciente muitas vezes jovem, que não tem doença nenhuma, e de repente ele está com isso aí, né? Então, essa técnica que a gente usa também de vácuo traz a recuperação. Vocês viram aí a lesão daquela situação, é lesão que leva de 1 ano a 2 anos para fechar, com risco de morte, e a gente fecha aí, ó, essa em 3 meses, que já é uma paciente que tem outras complicações. Vou tentar passar mais rápido agora, para deixar o Wanderson falar um pouco das ostomias, senão ele não vai conseguir. O próximo também é Fournier, esse aí é na região inguinal, já mais acima. Recuperamos ele em 2 meses, com emprego de tecnologia e técnica. Pode passar. Úlcera de pressão. Esse tipo de lesão foi muito comum na época do Covid, porque os pacientes ficavam muito tempo na mesma posição e não tinham profissionais hábeis a ficar virando a cada 2 horas, como é recomendado, então eles saíam com essas lesões assim, ó, que foi o que deu base para a gente convencer o secretário a comprar a terapia por pressão negativa. Pode passar. E aí, em 5 meses, nós fechamos essa lesão. É uma área realmente muito difícil, porque ela fica sob pressão, é na região das costas, próxima à nádega. Então, é difícil de tratar, daí, porque tem que aliviar a pressão, né? Próximo, paciente diabético, amputação. Isso é um caso muito comum. Mais de 60% dos nossos pacientes são diabéticos e amputados. Pode passar. Aí, recuperamos em 8 meses. Como tem um agravante de diabetes, é o principal fator para recuperar esse tipo de paciente. Se a diabetes não for controlada, a gente não consegue dar volta. Queimadura. Esse paciente queimou no fogão a lenha, queimou a perna inteira. Esse paciente aí era um senhor idoso, deixou a gasolina cair na calça, estava cortando grama e passou na frente do fogão. Esse caso é um caso para paciente cirúrgico. Eu mandei o paciente de volta para o hospital mandou ele embora. Eu falei o quê? Ou eu faço, ou o paciente perde a perna. Eu fiquei 2 dias tirando pedacinho por pedacinho esse tecido necrosado amarelo ali da frota anterior. A gente ficou tirando de pedacinho por pedacinho até ficar o tecido íntegro e a gente conseguir a recuperação. Mas ele está com a perna no lugar, graças a Deus. Em 6 meses a gente recuperou ele. Esse é o paciente jovem, 24 anos, acidente de moto. Quando ele chegou para nós, lá na primeira figura, se não fosse tratado com a tecnologia certa, ele ia perder a perna. Se não tivesse o material e a técnica que nós temos disponível, ele ia perder a perna, com certeza. Essa espuminha aqui é o vácuo, né? O que estava ali antes, né? Aquela parte escura é o curativo da máquina, né? Pode passar. Aí recuperamos ele em 3 meses. Esse paciente ia perder a perna, era certo isso. Esse é outro diabético, amputado, como a maioria deles, né? Chegam para nós amputados, praticamente mutilados. E aí, em 4 meses, nós recuperamos ele, apesar da diabetes. Próximo. Agora eu vou passar a palavra para o Wanderson, que vai falar um pouco sobre ostomias, que, embora interligado ao ambulatório de curativos, é um serviço diferente, ele vai explicar essas peculiaridades. Boa tarde a todos, né? Cumprimento aqui ao presidente e a todos os vereadores. Tenho vários amigos aqui, inclusive o Amaral, lá, que é meu amigo de infância, de quando eu era criança lá na Boa Vista, né, Amaral? Então, me resta aí 6 minutos para falar de ostomias, que é tão importante quanto as feridas, né? Só um pouquinho, o vereador Neto está cedendo mais 3 minutos e meio. E o vereador Obrigado. Daniel também está cedendo e depois vai fazer uso da palavra. Ótimo, então. Então, a gente consegue falar um pouco mais tranquilo. Em primeiro lugar, hoje o nosso Criciúma joga uma decisão, né? Então, estou aqui com a camisa do Tigrão e desejando uma boa sorte para o nosso Tigre. E que vem aí a nossa subida à Série A, né? Então, retomando aqui, eu também faço parte do ambulatório de feridas, né? Não estou todos os dias lá, mas sempre que posso estou ajudando. E eu trabalho exclusivamente com ostomias. Ostomias, né, a grosso modo falando, é um buraco, né, que liga o meio interior ao meio exterior e que serve para alguma coisa. Dependendo de onde ele está instalado, ele recebe o nome. Vamos lá, como exemplo, que todo mundo conhece, uma ostomia na traqueia, uma traqueostomia. Então, é um buraco que liga a traqueia ao meio externo
e que serve para a pessoa respirar. Então, basicamente é isso. Aí a gente tem as estomias de respiração, tem as de alimentação, que são as gastrostomias e jejunos, e temos principalmente as de eliminação, que são as que eu mais trabalho. Cerca de 90% dos meus pacientes são de eliminação. E aí, dependendo de onde está localizada na alça, ela recebe um nome. Então, a gente tem as iliostomias, as colostomias terminais, as colostomias em alça, né? E, enfim, são as nomenclaturas que a gente dá. Pode pôr ali o slide para mim, por favor. O ambulatório, então, ele atende exclusivamente Criciúma, né? Todo o material nosso que vem para o município é cedido pelo Estado. Eu faço parte da comissão do Estado, onde a gente escolhe os produtos para os ostomizados de todo o Estado, né? Somos 9 cidades e Criciúma é uma delas, comigo na representação. Hoje a gente tem cerca de 151 produtos disponíveis para os pacientes ostomizados. Então, vai desde equipamento coletor, que é o mais básico deles, até desodorante para bolsa, para não ter cheiro, né? Então, o paciente sai de lá achando que vai ter cheiro. Não, a gente tem um shampoozinho para ele usar, a gente tem corretor de abdômen, porque quando você faz uma cirurgia, né, quem já fez cirurgia de abdômen ou conhece alguém que já fez, sabe que sai com uma cicatriz às vezes muito grande, né? E ancorar uma bolsa, colocar uma bolsa e essas fezes caírem dentro da bolsa, fica bastante complicado. Então a gente acaba, que a gente chama popularmente, a gente cimenta todo o local, deixa todo liso para a gente poder ancorar essa bolsa lá, né? Então, hoje o ambulatório de ostomias está próximo ao ambulatório de feridas, dentro da Unesc. Nós realizamos lá consultas de enfermagem, avaliação, a gente avalia o paciente, tanto escolhe o tipo de bolsa coletora, quanto orienta em relação à alimentação, em relação até questões de sexualidade dali para frente. Então, a gente vai de A a Z. Eu costumo dizer para o paciente sempre, para ele vir sem pressa, porque a minha consulta demora na média de 1h30. Então, ele vai sair dali. Eu até que gostaria assim, de saber quantos aqui conhecem algum paciente ostomizado, que já viram, que já poucos, né? Então, assim, se vocês verem uma pessoa com o braço quebrado, cortado, vocês sabem o que fazer. Bota um pano, estanca o sangue, leva para o hospital, está tudo resolvido. Mas se você encontra um paciente ostomizado que caiu uma bolsa coletora, quem sabe como agir aqui? Ninguém sabe, né? Então, assim, o que eu faço? Eu costumo dizer que eu faço errado, mas eu faço errado para todos. Então, eu costumo... o paciente, a via de entrada dele é via CISREG. Eu oriento a unidade de saúde a colocar no CISREG, mas o enfermeiro já entra em contato comigo, todos eles têm o WhatsApp, a gente já marca no primeiro dia que o paciente puder vir. Para quê? Para eu orientar a família, orientar o paciente que está lá, orientar enquanto a troca de bolsa, né? Todos eles saem dali com o meu WhatsApp particular e eles me ligam quando necessário, sábados, domingos, e eu nunca deixo de atendê-los, né? Em números, hoje, a gente muda toda semana, mas no dia que a gente fez esse slide, a gente estava com 134 pacientes ativos. Eu atendo em torno de 400 pessoas ao mês, entre pacientes novos e os que retornam, porque imagina fezes e urina caindo na pele, acaba dando uma coisa chamada dermatite, né? E a gente trata dessas dermatites também. Aqui eu trouxe alguns exemplos de casos que aparecem para a gente lá nas estomias. Aquilo que vocês estão vendo ali no meio é parte do intestino que está sendo colocado para fora, né? E por que esse intestino é colocado para fora? Porque normalmente, em cerca de 90% são cânceres
na região abdominal, e depois a gente tem, em seguida, doenças inflamatórias do intestino, como doenças de Crohn, diverticulites, a gente tem ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, né? E às vezes também a gente trabalha junto com o curativo, que este caso aí, por exemplo, tem uma deiscência de sutura, ou seja, o intestino caiu, formou ali um intervalo entre a pele e o intestino, a gente não pode deixar cair as fezes ali, porque vai complicar, então a gente trabalha junto com o pessoal de feridas. Assim como também a gente trabalha na síndrome de Fournier, que é um outro tipo de ostomia, que é a estomia de proteção. O paciente não tem doença nenhuma na região abdominal, mas ele precisa defender lá aquela lesão que está na região perianal, e o que o médico faz? Faz desvio de trânsito para poder cair na bolsa e não contaminar essa ferida que a gente está tratando lá. Pode passar o outro. Esse é um outro exemplo de pessoas que chegam lá para a gente. Esse menino é um menino de 21 anos, com um prolapso de 40 centímetros, ou seja, o intestino dele saiu para fora cerca de 40 centímetros, e a gente lá no ambulatório de ostomias, a gente acaba resolvendo esse tipo de assunto também. Tá? Pode passar, por favor. Um outro também, um ostoma, que por conta do câncer, o câncer vai crescendo e vai destruindo toda a parede abdominal da pessoa doente. Então, acaba tendo complicação. Ali já não tem mais, não está segurando mais a sutura, aquele caninho que vocês estão vendo ali, que é o anel de sustentação, também já está quase seccionando, quase cortando todo o intestino dele. Então, a gente precisa observar isso e retirar. E também trabalhar junto com feridas. Do lado esquerdo ali, vocês estão vendo, é uma criança, então a gente tem bebês lá também, que nascem com imperfuração anal, que tem má formação congênita, prematuridade extrema. Então ali eu botei um exemplo de uma criança, e do lado direito, aquela primeira foto que eu mostrei antes, mas a pessoa não tinha apenas o estômago complicado, ela também tem uma ferida complicada, que daí eu e a Karina atendemos juntos ali. Então, do lado direito ali da foto, a ostomia, do lado esquerdo, a ferida. Então, né, pessoal, esse aí é um pouquinho do trabalho que a gente faz, mas essa é uma realidade que tem na nossa cidade, que muitas pessoas, às vezes, nunca viram, não param para pensar. Aqui, alguns vereadores já visitaram o ambulatório, né, como eu falei. O Júlio conhece, que ele vai lá de vez em quando, né? O Daniel está lá sempre presente, já viu os atendimentos, sabe como que funciona. Então, assim, a gente é profissional, a gente está ali, faz a parte técnica, estudamos bastante para isso, somos pós-graduados, vamos em curso, congresso, a gente está sempre se atualizando para dar o melhor para o paciente. E a gente trabalha com amor, eu sempre digo, a gente não é só um profissional técnico, né? Porque para fazer isso, para mexer em fezes de outra pessoa, né, para pegar feridas, muitas vezes com bichinho, com coró, ferida com tecido morto, com necrose, tem um cheiro muito ruim. Só que a gente não tem nojo, a gente gosta de fazer isso, a gente tem satisfação em ver a melhora do nosso paciente, né, da pessoa que está ali, e eu sempre digo, a gente se coloca no lugar do outro, né? Eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todas as unidades de saúde, que são parceiros mesmos, os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde. Então, a gente sempre pode contar com o pessoal da ponta, né? Queria deixar aqui meu agradecimento à Unesc, que nos cede o espaço, né? E sempre está presente no que a gente precisa. E ao secretário de Saúde, Acélio Casagrande, que depois da vinda dele, a gente melhorou muito todos os materiais e as tecnologias. Hoje a gente tem acesso a produtos que a gente jamais sonhou em ter, né? E nós, como profissionais, a gente quer oferecer a melhor tecnologia. Eu sempre falo, não é porque é SUS que não tem que dar o melhor para o paciente, né? A gente tem que oferecer o que tem de melhor, né? Quero agradecer a todos os vereadores que estão aqui nos ouvindo, como disse, a todos os nossos colegas que estão também nos ouvindo.
né, aos meus colegas, que a gente é bem parceiro e a gente é bem guerreiro em muitas situações. Às vezes a gente sai para chorar depois, porque a gente é ser humano e a gente também sente, né, a dificuldade das pessoas, a dificuldade que os familiares têm. A gente realiza visita domiciliar, então, uma vez por semana, eu vou naqueles pacientes acamados, com lesões complexas, que não tem como sair de casa. A gente também realiza esse trabalho, juntamente com o programa Melhor em Casa, que também fica o meu agradecimento, que é onde eu não alcanço ir, o programa Melhor em Casa vai, e, através da nossa orientação, ele segue a conduta, e a gente também tem ótimos resultados. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês, ao Toninho, que nos deu a oportunidade de vir falar sobre esse serviço, e também fica o convite a todos os vereadores. Estamos lá, principalmente no período da manhã, que é o maior número de pacientes. A gente está lá aberto para receber todos vocês, ficam convidados para passar uma manhã conosco e ver a realidade dessas pessoas, né? Muito obrigada. Eu só queria falar Eu vou ceder o meu tempo também, e o tempo do vereador Márcio da Roça, mas eu queria abrir a palavra, porque o Daniel pediu a palavra, mas antes, Vossa Excelência pode se pronunciar. Eu só gostaria de falar que, assim como hoje é o Dia Mundial do Diabético, depois de amanhã, dia 16/11, é o Dia Mundial da Pessoa Ostomizada. Tá? Então, eu queria que deixe aqui meu agradecimento pelos meus pacientes, os quais eu sou extremamente apaixonado, sofro quando um deles sofre, me alegro quando um deles chega lá com a sacolinha dizendo: eu vim te devolver, eu choro junto. Então, assim, a gente é extremamente apaixonado, me arrepia eu falar isso, assim, a gente é extremamente apaixonado pelo que a gente faz, tá? E eu agradeço a todos por me deixar fazer parte disso. Vou abrir a palavra, então, para o vereador Daniel, que pediu a palavra. Possamos ser um pouquinho breve, vereador, para depois nós deixar nossos convidados fazerem as considerações finais. Boa noite, presidente. Boa noite, demais membros da mesa, colegas vereadores e os nossos convidados. Sei que hoje está todo mundo com pressa, né, porque daqui a pouco vai ter um jogo muito importante, mas eu acho que nós estamos tratando de assunto muito importante nesta noite. Conheço o Wanderson desde quando foi enfermeiro ali da SF Milanese, e conheço a Karina Rocha desde quando foi enfermeira do SF Sangão. O Joel eu conheci depois que passei a visitar o ambulatório de feridas. E eu observei que, enquanto os colegas aqui, profissionais de saúde, discorriam do assunto e passavam as imagens ali na tela, eu vi muitas expressões assim. É difícil, né, colegas? Mas nós, vereadores, que fazemos as nossas visitas domiciliares, as nossas visitas nos bairros, nas pessoas, principalmente nos idosos acamados, com escaras, quem dá jeito? São estes aqui. Karina, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o recurso mensal ou investimento feito dentro do ambulatório de feridas para dar todo esse suporte a toda essa demanda que das 48 unidades de saúde tem equipe de saúde que não conhece o serviço, ou não conhece o acesso, ou não sabe como encaminhar esses pacientes à unidade de saúde? E quero dizer mais, e também parabenizar o vereador Toninho. Onde é que está o vereador Toninho? Aqui. 2 meses, vereador. Antes do senhor protocolar isso daqui, está aqui a Karina e o Wanderson, que não me mentem. Quando eu estive ali visitando, eles estavam fazendo aquele procedimento bem difícil, que me foge o nome agora. O vácuo. E eu disse, quero os dados de vocês. Vou protocolar uma moção de aplausos para vocês. Mas como o Wanderson falou, ele também faz parte ali da equipe do ambulatório de feridas, o de ostomia. E eu iria protocolar uma moção de aplauso para os 3, para a Karina, para o Joel e para o Wanderson. Aí o senhor protocolou, muito bem lembrado, votei a favor, assinei e votei a favor. E aí eu peguei o recurso, peguei a licença de saúde, e aí eu ia trazê-los numa tribuna livre, o senhor trouxe numa tribuna livre, parabéns. Só porque eu já quero adiantar aqui, senhor presidente, que eu ainda não usei as minhas 2 moções de aplauso deste ano. E eu vou protocolar, eu gostaria de ter muito apoio de vocês, porque esses 3 merecem ter no quadro da sua sala de trabalho ou da sua residência um merecimento ainda desta casa. E ainda uso mais fazer uma pergunta. Quantos dos vereadores aqui já conhecem ou já visitaram o ambulatório de feridas?
Nós que incomodamos tantos dos nossos parlamentares, deputados estaduais e federais com recursos, e eles não precisam de muito, mas o pouco que será trazido para aquele ambulatório de feridas, para aquele ambulatório de ostomia, será de muita importância. Obrigado, presidente, porque eu estava vendo que eu não ia conseguir falar, o senhor cedeu o seu tempo para que eu pudesse falar. Karina, Joel e Wanderson, olha, o meu título esse ano vai ser por uma profissional de saúde. E eu quero dizer para vocês, nunca vi tanto amor no trabalho realizado por vocês. Isso não é bajulação, isso é constatação. Parabéns. Obrigado, presidente. Agora sim, então, nós ainda temos 3 minutos para as considerações finais de vocês. Ó, a vereadora Roseli, então, também está cedendo o tempo para que vocês fiquem um pouco mais à vontade. A pergunta do valor. Sim, eu vou falar do recurso. Então, como eu falei no início, a gente ganhava recurso, né, antes, ementa parlamentar, passava ali 100 mil reais com um ano. Só que a demanda vai aumentando, os curativos são bem caros, né? O secretário nos permitiu fazer uma compra maior, passamos a comprar 300 mil anual, o ano passado 600 mil anual, esse ano a nossa licitação foi maior, deu mais de R$1 milhão, mas a gente não pediu todos esses materiais, foi nos liberado 50 mil reais por mês. Então, hoje a gente compra 50 mil reais por mês, não tem faltado material, a gente consegue se manter com esse valor a princípio, né? Só que a gente vem conversando com o secretário a possibilidade de a gente conseguir mais funcionário, né? Mais um enfermeiro para o ambulatório, porque a nossa demanda, como vocês viram, mais que dobrou do ano passado, e a gente não está conseguindo alcançar todas as pessoas. Às vezes o paciente fica na fila, né, 1, 2, 3 semanas, e a gente queria, né, poder aumentar o serviço, ter mais profissionais para aumentar o número de atendimentos. Então, hoje, a gente compra 50 mil mês, com recurso próprio. Eu queria agradecer o espaço para a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho e levar até adiante a população. Como foi comentado aqui, a maioria da população sequer tem conhecimento da existência desse ambulatório. Como o Daniel falou, nem profissionais, como tem uma rotação muito grande na rede, muitos profissionais sequer conhecem que existe esse tipo de trabalho feito e custeado pelo município, e que é de suma importância. Embora os números pareçam caros, como a gente demonstrou aqui nos resultados, na prática não é caro. Aí eu pergunto, quanto vale o seu pé? Quanto vale a sua perna? Ou mais ainda, quanto vale a sua vida? Você acha que gastar 5 mil, 10 mil é caro? Não é. Não é, e eu garanto que se um dia alguém passar por uma situação dessa e não tiver assistência, vai lembrar dessas palavras. Obrigado a todos, estejam todos convidados, quem nos assiste aqui ou lá fora, estejam convidados para conhecer o nosso trabalho de perto, e quem precisar, encaminhe as unidades de saúde, peçam encaminhamento, como a gente não pode receber de porta aberta, vão na unidade de saúde, solicite encaminhamento através do CISREG, que é a fila do SUS, e serão muito bem atendidos por nós. Obrigado. Então, no caso das estomias ali, os recursos vêm do Estado, né? E a gente, fazendo uma conta meio rápida aqui, a gente gasta em torno de R$1.000 por paciente mês, né? Nessa média. Uma bolsa a mais barata chega a custar R$25 no mercado, né? Isso vendido para a prefeitura, ou para o Estado, né? Que é o que faz a licitação. E a mais cara chega a custar R$65. Tem pacientes que chegam a usar 20 bolsas dessas, 20 equipamentos coletores desse mês, né? Então, é mais pasta e mais adjuvantes. Então, tem pacientes que chegam em torno de R$800, é o mínimo que ele vai levar, e chega pacientes que têm até R$2.000 por mês lá, que saem de lá do ambulatório, né? Então, é um custo bastante grande, mas que a gente, com certeza, tem um resultado muito bom. Eu, de antemão, queria também agradecer aos meus colegas, né, que estamos todos os dias juntos lá, discutimos juntos os casos, vemos a melhor situação para cada paciente, e também gostaria de agradecer a todos os colegas da ponta, né, aos vereadores, em especial ao vereador Daniel, que é uma pessoa que está sempre presente lá com a gente, né, e que busca sempre estar no nosso dia a dia lá.
Eu também gostaria de agradecer em especial aos meus pacientes, digo meus porque eu tomo para mim eles, né? E cada um deles tem um lugarzinho especial no meu coração. E, como eu falei antes, sofro quando alguém sofre, né? Eu até iria passar um vídeo aqui que a gente hoje de manhã discutiu por bem não passar, que é uma pessoa que está em fase final, né? Já está em terminalidade. E, gente, eu sofro junto com essa pessoa. Ela está num estado bem lastimável, assim, mas é o que a vida proporcionou para ela, né? E assim como eu também me alegro quando aquele que chega e diz, olha, reverti. Então a gente se abraça, a gente chora junto, a gente faz uma festa lá. E criei muitos amigos lá. Também agradeço a todos aqui pela oportunidade, né? E muito obrigado aqui. Então, né, fica aqui também um agradecimento aos nossos pacientes, como diz o Wanderson, a gente pega para nós e a gente tem ciúme dos nossos pacientes, né? A gente não gosta que mexa ali sem a nossa autorização, que bote qualquer produto. A gente realmente tem ciúme, tem um carinho especial por essas pessoas. E muitas pessoas da família têm alguém que já tiveram lesão. E como o Joel falou, muitas vezes eu questiono, às vezes, o poder público no geral, as pessoas, e diz, quanto que vale a tua perna? Né? Porque um dia uma paciente chegou e disse para mim assim, Karina, ela perdeu o pé e a perna. Ela disse, Karina, eu tenho uma casa muito boa, um terreno muito bom, mas hoje eu daria tudo o que eu tenho para ter minha perna. Né? Então, isso mexe com a gente e faz a gente repensar em alguns valores. Né? Porque, às vezes, a gente não pensa nisso. Né? Fica aqui meu agradecimento ao meu colega que está aqui, a Cássio, a Lela, que são a técnica de enfermagem e enfermeira aqui do centro, que são grandes parceiros. Né? Fica meu agradecimento a todas as unidades de saúde aqui. Queria agradecer aqui o vereador Toninho, que trouxe, então, essa tribuna. Agradecer a Karina, né? Ao Joel e ao Wanderson. Muito obrigado. Sentimos realmente pessoas que se dedicam e vibram junto, sofrem junto. Essa casa está de portas abertas. Cada vez que precisarem, contem com isso. Cada vereador tem certeza. Muito obrigado por estarem aqui fazendo todo esse tipo de explanação. Eu vou suspender os trabalhos para que nós possamos nos despedir de vocês, então. Os trabalhos estão suspensos por até 5 minutos. E os convido para estarem aqui na frente para um registro. Muito obrigada. Reabertos os trabalhos, passamos agora para o horário político. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Declina. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, público que acompanha, boa tarde, vereador Paulo, está acompanhando hoje do outro lado do vidro, acompanhando a gente. Hoje à tarde a Comissão de Constituição e Justiça visitou o terreno na Vila Visconde, posteriormente faremos uma análise dentro da Comissão de Constituição e Justiça mais aprofundada, junto com o relator, vereador Júlio Kaminski, em relação ao projeto, se eu não me engano é 122, o número do projeto, a que se refere esse terreno. Mas foi uma visita bastante produtiva e bastante elucidativa. Não sei se essa palavra está certa, mas elucidativa. E eu também queria falar, presidente, sobre pesquisa, mas não é pesquisa eleitoral. Hoje pela manhã estive na CDL acompanhando o lançamento da promoção de Natal da CDL, promoção de raspadinha e tudo mais, e eles também apresentaram uma belíssima pesquisa sobre o consumo do criciumense, sobre o criciumense em relação ao comércio.
né? E alguns dados importantes que eles trouxeram, eu tenho a pesquisa completa, depois eu posso passar aos vereadores que tiverem interesse. 69% dos criciumenses gostam de comprar em lojas físicas, pretendem comprar em loja física nesse ano, nesse Natal. E com um ticket médio de R$600, a expectativa. O ticket médio, ou seja, uma média de compra de R$600 do criciumense. Mas de todos os dados apresentados, o que mais me chamou a atenção foi, eles perguntaram onde que o criciumense pretende passar o Réveillon. E 66% das pessoas que responderam pretendem ficar em Criciúma, estar em Criciúma. E muitas vezes a gente vive, talvez, em uma bolha, que está todo mundo no Arroio do Silva, lá na sua praia, Toninho, como é que é? Lá no Camacho, lá no Rincão, enfim, a gente vive nessas bolhas que está todo mundo saindo, mas não, 66% dos criciumenses vão ficar aqui na nossa cidade. Acho que dos últimos 10 anos eu devo ter passado um Réveillon em Criciúma, que foi o Réveillon da nossa posse, porque nós estávamos no meio da pandemia, e no dia 1º nós tínhamos a nossa posse, e eu lembro de ter passado esse aqui em Criciúma. Todos os outros a gente acaba saindo. Então, fica o alerta, e o secretário Arleu estava nessa apresentação, e o presidente da CDL falou para ele, fica o alerta que é necessário fazer algo para os criciumenses. É necessário fazer algo no Réveillon também para essas 66% das pessoas que ficam na nossa cidade. Algo precisa ser feito. Alguma ação, a mesma coisa que o Rincão faz, que as praias fazem, um movimento no Réveillon, a gente precisa fazer algo para o criciumense também, que fica aqui. E aí depois lá tem dados específicos sobre os bairros, aqueles que tem pessoas que mais vão ficar aqui, que menos vão ficar aqui, mas enfim, 66% fica aqui e é um dado que vale a pena a gente pensar em possibilidades para os criciumenses. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste no plenário e através das redes sociais. Ontem eu falei aqui na tribuna sobre a questão do viaduto na Virgínio Conte, que liga ali os bairros Ana Maria, Cristo Redentor, Girassóis, e os demais, são em torno de 9 comunidades ali que será contemplada com esse viaduto. É uma obra no valor de 6.710.000, sendo que 5 milhões por parte de transferência do governo do estado, transferências especiais, e o restante foi um aporte do município de Criciúma. E conversei com o nosso líder de governo, que também conversou lá com o Vaguinho e com o prefeito, e eu também fiz uma com o Vaguinho, que estava explicando como é que foi essa situação. E a parte que cabe ao município de Criciúma, eles já aportaram. Porém, o governo do estado fez um pagamento de 2.700.000 e depois não pagou mais. E aí a comunidade e a região ali toda sofre isso. Detalhe, conforme o Vaguinho me passou, eles informaram que só vão repassar o ano que vem, lá para fevereiro. Então imagina, eu tenho visto o sofrimento do pessoal que mora naquela região, porque esse viaduto ajuda demais. A via rápida para nós, daquela região, alguns chamam de muro de Berlim. Separou, dividiu. E a gente sabe que a gente não é contra a via rápida, muito pelo contrário. Mas nós precisamos de acessibilidade. E, infelizmente, a gente tem uma dificuldade enorme. E aí, já está praticamente pronto. Falta uma camada asfáltica ali, que é simples. Eu até perguntei, Vaguinho, tem como tirar recurso do Caixa 100, buscar? Não, não tem. A gente já fez tudo que a gente tinha proposto em fazer, agora é o governo do estado. Então, vou fazer contato aí com o secretário Ricardo Guide, para tentar, de repente, uma agenda com o Sorato da Casa Civil, para que a gente possa evoluir nisso, porque é impossível esperar
para 150, 200 metros de pavimentação, esperar até fevereiro do ano que vem, tendo ali a Comé Industrial, vários empresários que precisam de se locomover por aquela região, por aquele viaduto, e não consegue. Tem um colega em particular que mora nos prédios ali do outro lado, ele passando pelo viaduto da 400 metros, ele tem que ir lá no Cristo Redentor, fazer toda uma volta para vir para Ana Maria. E isso faz, todos os empresários daquela região têm esse sofrimento. Então, eu vou fazer alguns encaminhamentos, falar com o secretário, para que a gente possa ver se a gente consegue resolver essa situação o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Jefferson Rodrigo Duzioni. Fica autorizado. Eu não estou habituado aqui, mas eu acho que é o que dá. Boa noite, presidente, boa noite à mesa, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras. Boa noite, eu vou ter que me abaixar um pouquinho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui acompanhando, as mídias, estou vendo ali o nobre vereador Paulo Ferrarese, Amaral, a dona Nair Nazário, o meu pai Newton Duzioni, que estamos há 50 anos nessa caminhada, e tenho muito orgulho da família que eu tenho, a minha filha, Ana Carolina, minha irmã, meu afilhado Augusto, a minha namorada Patrícia, a suplente vereadora Ana Alano, o nosso amigo Arley, a Thaís, e todas as pessoas que estão acompanhando aqui, o meu agradecimento. Eu preparei aqui um discurso, para mim não me perder nas falas, mas a gente entra na nossa casa aqui, que é a Casa do Povo, e eu fiz algumas anotações antes de entrar nele, nosso presidente, porque... Então, antes de você entrar, o vereador Miri está cedendo o tempo dele. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Parabenizar o trabalho que vem sendo feito pela Karina, o Joel, o Wanderson, porque, como disse o vereador Daniel, é muito difícil lidar com esse tipo de problema. Eu também ando, vereador, visitando muitas comunidades e a gente vê a dificuldade das pessoas. É claro que existem algumas coisas que podem ser prevenidas, que eu me preocupo mais com isso. O trabalho de prevenção, principalmente dos diabéticos, é fundamental, porque quando meu pai estava internado no hospital fazendo uma cirurgia de hérnia, eu tive que ajudar um paciente que tinha diabetes, foi amputado o pé dele. E ele queria ir no banheiro, só que ele estava sem o pé. E eu ajudei ele a ir no banheiro, só que o momento que ele queria andar, ele pisava o pé, presidente, amputado. E aquilo começou a sair tanto sangue, e eu não sou preparado, não sou técnico, mas comecei a ver a dificuldade dos diabéticos. Portanto, é que fui visitar a Associação dos Diabéticos de Criciúma, que estão numa instalação que a prefeitura cedeu, aqui na nossa antiga prefeitura. Fiz um pedido ao nosso deputado Tiago Zilli para que ele ajudasse a estruturar essa sala, para que eles possam ter um ambulatório, atender as pessoas. E, conforme foi falado pela Karina, a dificuldade que eles têm e o tratamento, 60% são com diabéticos. Então, eu acho que é um percentual alarmante, né, presidente? Será que está faltando prevenção, educação? O que está faltando? Precisamos analisar esses dados. Eu me preocupo muito, porque a Karina também falou dos danos que uma pessoa que está em tratamento junto a eles, que eles vão visitar em casa, vão verificar como é que está a família. Agora, a proporção desses danos na vida dessas famílias, quais são? Isso daqui a gente começa a criar uma cadeia, presidente, ou Neto, vereador Neto, uma cadeia tão grande que os danos colaterais envolvem muitas coisas dentro dessas famílias. Então, é uma das minhas preocupações. Prevenção, o dano colateral
das situações que a gente vive e o que causa dentro das nossas casas e que depois vai acabar parando nas nossas ruas. Isso me reporta a uma situação que a gente vem constantemente falando aqui, que eu acho que deveríamos ter uma ação muito enérgica, mas de forma bem inteligente, que é a situação, né, vereador Nicolas, vereador Kaminski, vereador Miri, que é a situação em torno do bairro Pinheirinho. Talvez os danos colaterais começam com essas dificuldades no atendimento público e o não acompanhamento do resto que vai ocasionando. Estou aqui fazendo um relato. Vossa Excelência dispõe do tempo do vereador Júlio César Kaminski. Obrigado, vereador. Estou fazendo esse relato porque, desde a minha infância, com 11 anos, eu ando em Criciúma, trabalhando com meu pai, procurando sempre crescer e desenvolver esse município. Está aqui o vereador Juarez, que eu acho que já me conhece, porque já trabalhamos na mesma área, né, Juarez? Vereador, contabilidade. Isso me trouxe muito conhecimento e vivência junto com as pessoas. E eu comecei a entender a dificuldade. Desde cedo, minha mãe trabalhou para criar 6 filhos e eu sempre acompanhei essa dificuldade por ser o filho mais velho. E eu acho que nós temos que começar a se preocupar com os danos colaterais. Os danos colaterais de um serviço público que não funciona só tende a aumentar cada vez mais as consequências irreparáveis. Cito um exemplo. Há algum tempo atrás, uma médica, um homicídio em Criciúma. Semana passada, um jovem de 17 anos em Florianópolis. E eu só estou citando o que aparece na mídia. Como eu também só escutei aqui numa tribuna livre o que aparece nos boletins de ocorrência da polícia do bairro Pinheirinho. E assim a gente vai calculando os danos irreparáveis. Mas eu creio que vai ser bem aperfeiçoado, né, vereador Miri, Nicolas, Kaminski, o nosso representante do governo também tem um cuidado muito grande com a população de Criciúma, o nosso vereador Toninho da Embralite, o qual eu admiro bastante. É um vereador que me ensinou muito e agradeço o vereador, porque para mim estar aqui, com certeza, tu contribuiu. No tempo que estávamos juntos, na luta pelo nosso MDB, pelo nosso partido, agradeço muito de coração, porque, e como amigo, né, somos amigos e eu admiro muito o teu trabalho e a tua dedicação também pelo povo de Criciúma. Eu creio que nós sempre podemos fazer o melhor. Meus agradecimentos. Agradeço a Deus, a quem devo tudo que aconteceu em minha vida, meu pai, que está aqui presente, Newton Duzione, a minha mãe, que não está mais presente conosco, minha filha Ana Carolina, minha família, a Patrícia, minha namorada, vocês são meu alicerce e obrigado por tudo até hoje. Agradeço aos que nos recebem diariamente, os que nos prestigiam nas redes sociais e a vocês que mesmo com esta tarde chuvosa, esse tempo meio, o trânsito caótico na nossa região da Câmara de Vereadores, vieram valorizar. Gratidão a todos vocês. Aos meus eleitores, que lá em 2020 acreditaram em mim, as lideranças comunitárias e amigos. Cumprimento especial aos suplentes de vereador Ademir Honorato e Amaral Bittencourt. E ao nosso nobre vereador, presidente do nosso MDB, cumprindo um compromisso com seus suplentes, lá na última eleição, inicia comigo a disposição de sua cadeira. Nesta casa, por esse motivo estou aqui. Obrigado, presidente e amigo Paulo Ferrarese. Por essas pessoas citadas e por cada cidadão criciumense, vou trabalhar dia após dia, dando o meu melhor. Vou lutar pelas bandeiras que eu acredito e que já não são mais surpresas para ninguém. Já que minhas caminhadas diárias são para que a população possa ter saúde mental, educação, se desenvolver de forma
econômica e poder cruzar a cidade diariamente com garantia de mobilidade urbana satisfatória e inteligente. Uma Criciúma mais justa e feita por pessoas, e é por elas que vou trabalhar. Jamais negarei o legado de um homem que trabalha. O apoiarei em suas obras, mas não aceitarei que deixe de cuidar da base fundamental de nossa cidade, que é a cada cidadão criciumense. Este, acima de qualquer coisa, deve ser o alicerce essencial do nosso município e a prioridade do nosso governo. Os senhores viram um pouco da situação que nós temos no nosso município. Essa situação que a gente vê, ela é clara, notória e visível a todos. Não podemos negar que ela existe, né, presidente? Peço aos senhores e senhoras desta casa, ao nosso prefeito, que nós juntos dediquemos grande parte de nossos esforços sobre o que vem assolando, destruindo famílias, vidas e também matando pessoas, que muitas vezes não conseguimos enxergar por não termos habilidade e nem sermos conhecedores das diversas enfermidades mentais, que geram problemas muitas vezes irreparáveis, que criam proporções inacreditáveis de destruição e desordem. A proporção dos danos, vereadores, é inevitável. Os danos colaterais são também incalculáveis, porque isso envolve a vida de quem perdeu a esperança, envolve a vida de quem também não tem nada a ver com a situação. Devemos agir rápido contra este mal, que são as doenças mentais e suas consequências. Sugiro que criamos... Vereador Jair está cedendo mais um minutinho para o senhor concluir, Obrigado, vereador. vereador. Muito obrigado. Sugiro que criamos uma força-tarefa que vá de encontro do cidadão criciumense e entenda o que está acontecendo dentro de cada lar, cada residência. Se não nos dedicarmos, senhores e senhoras, podemos ter, em alguns anos, uma nova pandemia, mas de desordem, um caos pior que a pandemia Covid-19. A Covid foi uma busca pela cura de um vírus. Como é que nós vamos fazer para curar e salvar vidas em 2 anos, que estão destruídas mentalmente, psicologicamente, de todas as formas? Creio que não vai ser em 2 anos. Aí, eu estendo aqui os efeitos colaterais de todo esse processo. O Brasil hoje é o país da América Latina que mais tem problema de depressão. São 700 mil pessoas no país se suicidando e constantemente, toda semana, a gente ouve alguém se suicidando perto de nós, né, vereador? Era igual a Covid. A Covid ela não existia enquanto não começou a morrer gente que era vizinho nosso. Começou a morrer, né, vereador Toninho? Começou a preocupar todo mundo. Vereador Rodrigo, infelizmente, vou pedir que o senhor conclua, porque o nosso tempo é regimental. Eu agradeço a todos que cederam tempo e agradeço, presidente Salésio, a mesa, pela atenção, e agradeço novamente a todos e ao povo criciumense. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Jair Augusto Alexandre. Presidente, demais vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite a todos, shalom a todos. Quero dar as boas-vindas ao Rodrigo Ganso, bem-vindo a essa casa. Saudar também o meu amigo, Paulo Ferrarese. Senhor presidente, não poderia deixar de vir hoje aqui e deixar registrada essa casa a homenagem que nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, recebemos ontem pela Assembleia Legislativa, pelos seus 72 anos de Igreja Quadrangular no Brasil e pelos 100 anos da Igreja Quadrangular no mundo.
Hoje, a Igreja Quadrangular, ela, em Santa Catarina, ela tem mais de 800 igrejas nesse estado, tem em torno de 200 mil membros no estado de Santa Catarina. E a Igreja Quadrangular, ela foi a pioneira em dar abertura e dar oportunidade para as mulheres, né? A Aimee Semple McPherson, que é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1923, quando ela recebeu uma visão do livro de Ezequiel, no capítulo 1, e ali teve a inspiração da instituição Igreja do Evangelho Quadrangular. Na época foi um tabu, né, que foi quebrado nos Estados Unidos, onde a primeira mulher assumir a posição de sacerdotisa, de pastora, e na revista Time, na última, né, a edição, a Aimee aparece como uma das 100 personagens do mundo que influenciou não só apenas a sua geração, mas a geração futura. Hoje é a nossa fundadora aqui no Brasil, foi fundada em 1951 pelo missionário Haroldo Willi, outro americano, que veio a essa nação há 72 anos atrás, e hoje a Igreja Quadrangular, ela tem mais de 40 mil pastores no Brasil, mais de 15 mil igrejas, e ontem nós fomos homenageados pela Assembleia Legislativa, no qual eu gostaria de deixar registrado essa casa também, a nossa homenagem no dia de ontem, pela Assembleia Legislativa, por todos os deputados ali presentes, que homenagearam a nossa igreja pelos seus 72 anos na nação brasileira e pelos 100 anos no Brasil. É isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente, quero aproveitar essa tribuna também, primeiro, para desejar boas-vindas ao Ganso, né, e agradecer pela presença do meu amigo, que posso assim chamar, vereador Paulo Ferrarese. Ontem cedi meu tempo a ele, justamente por essa despedida, vereador, para que hoje eu pudesse retratar um pouco da nossa conversa na Comissão de Saúde, que trouxemos através também de um convite do vereador Daniel Antunes, a Rosilda, né, que representa a Rede Cegonha. Essa que a gente tanto falou dos 630 mil reais dos recursos que foram destinados para o pagamento da folha da atenção primária e não dedicados para essa que é uma política conhecida já nacionalmente, uma política do Ministério da Saúde que se espraia pelo Brasil afora e que tem como grande objetivo falar sobre não só do período da gestação, mas do puerpério, das gravidez de risco, dos pré-natais e tudo que se assemelha e que seja anexo a isso. E lá a gente ouviu, né, nessa tarde de ontem, das demandas que eles reivindicaram. Portanto, me faz pensar, com base principalmente no que o Ganso traz aqui, o que o vereador Nicola representou, muita coisa mudou em Criciúma. O comportamento de consumo, que aqui o vereador Nicola trouxe já quente, em primeira mão da CDL, mudou a forma como a cidade se apresenta diante de uma pandemia, né, depois de uma pandemia, com a dimensão de um serviço público sucateado e que rotineiramente tem sofrido ataques permanentes, seja da ausência de profissionais de saúde que sustentem a boa qualidade do serviço que vai na ponta, serviços como esses do ambulatório de feridas que sobrevivem com muito pouco e que fazem muito pela dedicação desses profissionais que ainda resistem diante dessa dimensão. Está faltando em Criciúma um consultório na rua para ajudar a solucionar o problema de segurança do Pinheirinho, que foi desmontado. Está faltando em Criciúma uma política que olhe para a Rede Cegonha e não ignore as reivindicações desse grupo, em especial que trata do grupo condutor e do saúde da mulher, porque os efeitos, vereadores, vai lá no Santa Catarina, com os óbitos que a gente ouviu aqui, tem relação. E a gente precisa entender isso melhor. Por que esse recurso não foi utilizado para o que deveria e foi utilizado para pagamento da folha? Mais tarde, nessa sessão, nós vamos votar um empréstimo de 15 milhões de reais
para manutenção de infraestrutura, de construção de pavimentação, de obras, e que eu não acho, vereador, que existe dicotomia entre o desenvolvimento da nossa cidade sobre pavimentação, sobre obras, mas também do interesse de valorizar aquilo que é nosso e das boas iniciativas que aqui passam. Portanto, vereadores, ouso dizer que a nossa cidade tem muito o que contribuir, o que pensar nesse aspecto de não só valorizar o nosso serviço, mas valorizar tudo aquilo que a gente já tem para fazer acontecer, de uma cidade que vai pensar muito em breve, quem sabe, vereador Nicola, em um Réveillon na nossa cidade, uma cidade que vai, uma população que vai passar a viver mais a cidade, e a gente só vai viver quando a gente sentir segurança e, principalmente, vontade de estar aqui. Essa é a verdade. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, porém, peço que os vereadores confirmem o quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Primeiramente, eu peço para retirar de tramitação o substitutivo 1 do PL 86. Essa é a primeira questão de ordem. Em votação. Não, retirada, do substitutivo 1. É só retirada. Atendido de plantão. Perfeito. E a segunda questão de ordem, presidente, é solicitando o adiamento da votação do PL 86 para a próxima segunda-feira, dia 20. O pedido do vereador Nicola está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 525/2023, autor Zairo José Casagrande. Manutenção e limpeza da rua Adair Silveira, bairro Cruzeiro do Sul. Indicação 526/2023, autor Zairo José Casagrande. Capeamento asfáltico na rua Natal Peruque, bairro Pio Correia. Indicação 527/2023, autora Roseli Maria de Luca Pisolo. Ampliação dos horários do transporte público no bairro Argentina. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes, porém, solicito novamente a confirmação do quórum dos senhores vereadores e vereadoras. Nunca tinha visto tão pequenininho. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 123/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa Finisa, financiamento de infraestrutura ao saneamento na modalidade apoio financeiro, destinado à aplicação em despesas de capital e oferece garantias e dá outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio César Kamiski. Muito boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores. Cumprimento especial ao Ganso. Que seja profícuo aí o período que Vossa Excelência estará conosco. Cumprimentar o Paulo Ferrarese, que está conosco, a sua família presente, Ganso, né, prestigiando a sua posse. É uma Karina, enfim, o pessoal que veio fazer as exposições em relação ao ambulatório de ferida. Mas, senhor presidente, a tribuna, é claro, que é para falar sobre esse projeto de lei que fala sobre Finisa. Uma das discussões que tivemos junto à fiscalização, na presença do secretário Vaguinho, onde ele veio esclarecer, falar um pouquinho dos números, falar sobre o financiamento, enfim. Aliás, a pedido do vereador Paulo Ferrarese, né, a solicitação. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações, que não muda a minha posição em relação a isso, mas que eu acho que é sempre importante a gente tornar público algumas informações que consideramos importantes.
requerimento trazido pelo vereador Nicola, solicitado pelo Nicola, junto à fiscalização, e também um dos meus, que eu vou falar sobre a mesma matéria, senhor presidente. Não estou me desviando do propósito, mas é que trata do endividamento, que é a razão pela qual eu estou citando em relação a essa solicitação do Executivo. Então, lembrando que nós estamos aí atualmente, quando foi feito 100 milhões, 30 milhões, 17 milhões e 25 milhões, isso quer dizer que nós tivemos uma contratação de 172 milhões. Dos 100, nós estamos pagando 161 milhões. Dos 30, estaremos pagando 42 milhões. Dos 17, 27 milhões. Dos 25, 32 milhões. Isso é endividamento para o município, que, é claro, longe de mim imaginar, né, que não seja importante para o desenvolvimento, para a estrutura, enfim, para dar toda a estrutura que o município precisa para o seu próprio desenvolvimento. Mas essa operação, senhor presidente, que é o que eu faço menção, nós estamos autorizando nessa casa contratar 15 milhões, né, vereador Toninho? 15 milhões. Desses 15 milhões, a 145% do CDI, isso que representa uma taxa de 1,28 ao mês. Considerando o CDI de 11,40, por 96 meses, mais 24 de carência. São 145% do CDI. O CDI, até este ano, ele representa alguma coisa, este ano a previsão de 11,43, né, por 11,43, no dia atual nós estamos falando de 13%, mas que com uma previsão de CDI de 11,40, a 145%, nós estamos falando que nós vamos ter uma taxa de 16,5% ao ano. Isso representa 1,28, descapitalizando essa taxa ao mês. Ao mês. Nós estamos saindo de um empréstimo, nós estamos contratando um empréstimo de 15 milhões, iremos pagar, no final de 24 meses de carência e 96 meses de amortização, nós estaremos pagando alguma coisa em torno de 15 milhões e 500 mil de juros. De juros. Ou seja, 15 milhões de contratação, mais 15 milhões de juros. Ou seja, estaremos pagando, no final deste período, 30 milhões 560 mil reais. Volto a afirmar aquilo que no início dessa minha fala eu fiz. Jamais impediremos o desenvolvimento, jamais impediremos fazer qualquer coisa que possa ter o mínimo de estrutura necessária para ver essa cidade crescer. Uma das ponderações desse projeto faz menção à lei da responsabilidade. E é claro que foi mencionado na própria justificativa desse projeto. O que não podemos esperar qualquer coisa diferente disso. Qualquer coisa. Eu faço esse alerta, senhor presidente, porque essa casa, mais uma vez, faz um gesto extremamente importante. Porque eu não tenho dúvida da aprovação desse projeto. Mas, citá-lo, esclarecê-lo para todos, é simplesmente fundamental. Pela consciência que devemos ter do que estamos aprovando, né, Paulo? Pela consciência que devemos ter do que estamos aprovando, Ganso. Repito, entrará nos cofres do município 15 milhões. Pagaremos no prazo de 24 meses de carência, cujo período somente vai ser amortizado os juros. Para efeito de amortização, serão mais 96 meses, o que fazerá um total de 30 milhões 560 mil reais, ou seja, um pouco mais que o dobro do valor. Perfeito? Repito, a vinda do Vaguinho, né, que o senhor convidou ele, o senhor trouxe ele aqui, foi fundamental para a gente esclarecer, para a gente ampliar o debate, para a gente discutir. Foi fundamental. E é claro que toda vez que a gente chama o Vaguinho, ele vem com o maior prazer, né, trazer as suas informações, que eu acho perfeito.
Então, terá meu apoio, o vereador Toninho, terá meu apoio, terá o meu voto favorável, mas as informações eu faço questão de tornar público pela importância que representa. Mas eu ainda quero fazer uma pequena observação. No requerimento, acho que foi o 441 e 443, tanto realizado por mim, quanto através da fiscalização, que já foi tornado público o seu conteúdo, a sua resposta, em momento anterior, através do vereador Nicola, na última frase, lá no finalzinho, pode pesquisar aí, lá na última frase, ela diz que não há previsão para novos financiamentos até 31 de dezembro de 2024. Estou falando que tal informação, ela precede o projeto protocolizado nessa casa, objeto de discussão e votação no dia de hoje. Só um detalhe, só para a gente, né, acho que é importante tais informações. Senhor presidente, era o que eu continha, muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o líder do governo, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, só para contribuir com a falação do vereador Júlio Kaminsky, realmente é um valor que está se pedindo de empréstimo ao FINIS, mas convém salientar aqui na falação também de que esse investimento vai ser investido, esses 15 milhões, no Porto Seco. O Porto Seco é uma estrutura que foi constituída já há mais de 12, 15 anos, bem mais, e que não saiu do papel. Então, hoje, o que é que o prefeito Clésio Savaro pretende com esses 15 milhões? Fazer um investimento na infraestrutura daquele local, no qual o município já conseguiu, na discussão com o pessoal que lá administra lá o Piuco, que concederam e cederam ao município 12 terrenos, no qual esses terrenos o município vai, com essa infraestrutura que vai se fazer com esse dinheiro aí, vai pavimentar tudo e que vai atrair empresários para se instalar naquele local. Vocês veem o retorno que isso vai ocasionar a Criciúma, sabendo que quem hoje chega para investir naquele local, que não tem uma infraestrutura, vereadora Giovana, não tem nada, quem que vai investir? Sabendo que vai ter que desembolsar, uma coisa desestruturada, e para isso o prefeito está, então, investindo nesse sentido, para que também os 12 terrenos que foram cedidos ao município seja vendido também pelo preço que também vai abater nesse valor que reverter que está se pedindo. Então, só para deixar também registrado, foi muito bem o vereador Kaminsky, que tem um conhecimento de causa, foi uma pessoa que sempre trabalhou em banco, tem conhecimento em números, mas eu teria que registrar isso daí, porque esse dinheiro também vai ter um retorno pelo fato de que essa infraestrutura vai ser para geração de emprego, de economia para a cidade de Criciúma. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Calma que o jogo não começou ainda. Tem tempo ainda, Rose. Calma, Rose. Calma, Rose. Presidente, ainda falta 25 minutos para o jogo, mas só destacando que dos empréstimos que o município tem hoje, e que estão naquela resposta do requerimento, tem 2 que são internacionais, então eles são ajustados pelo câmbio, e 2 que são nacionais, que um com a Caixa e um com o Banco do Brasil, um com 127% do CDI e o outro com 120% do CDI. Nós estamos aprovando hoje um de 145% do CDI. Então, para a gente deixar muito claro isso, deixar claro para a população, deixar registrado aqui, que nós estamos aprovando, e não tenho dúvida que vai passar, vereador Toninho, 145% do CDI, não tenho a menor dúvida que vai passar esse projeto.
Mas de todos os dados que o secretário trouxe, e o secretário Vaguinho é muito solícito nisso, ele veio explicar para nós por que Criciúma está com a Capag B, a capacidade de pagamento B. Porque se propaga que Criciúma tem a capacidade de pagamento A. E teve durante alguns anos, desde 2017, com todo o trabalho de ajuste fiscal que foi feito, chegou até o Capag A, que deu garantia, por exemplo, de uma boa taxa de juros com o Fomplata, com outra taxa de juros, por exemplo, esse 120% de CDI em outros empréstimos, mas que hoje o Capag da Prefeitura Municipal de Criciúma, no município de Criciúma, é B, está em categoria B. Está sendo feito todo um trabalho de ajuste fiscal, um trabalho de contenção de despesas, um trabalho de reajuste de contratos, para que no ano que vem retorne-se ao Capag A. E isso é muito importante que a gente deixe também bastante claro, uma parte sim, ao vereador Kaminski, sem dúvida nenhuma, mas que o secretário Vaguinho, quem sabe um dia vereador, logo o vereador Vaguinho, veio aqui explicar isso para nós, deixar isso muito claro, como que é feito o cálculo para o Capag, como que vai ser feito toda essa análise para chegar nesse ranking, nesse rating A, B ou C, vereador Kaminski. Que bom. Não, é importante essa fala que o senhor traz, até para a gente poder esclarecer o que significa isso. Então, quando você está numa classificação A, do rating A, você tem uma taxa de juros que você se aplica pelo grau de risco menor. Quando você começa a mudar de categoria, B, C, D, bom, aí esquece, aí não sai recurso D. E C é um risco também, né? Mas começa, na medida em que vai graduando, né, A, B e tal, o risco, ele aumenta. Não é que a prefeitura tenha risco, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que daí começa a taxa de juros a agravar um pouco mais. Um pouco mais ou um pouco menos, depende da sua classificação de risco, também considerado o rating. Então, nesse caso, como nós tínhamos uma classificação A, a taxa de juros é natural que o CDI também diminua um pouquinho, né, para 120 e tal. Mas, na medida que você muda a classificação para B, é o que acontece. Então, isso, viu, Toninho? Isso justifica a aplicação de uma taxa mais gravosa, que sai de um 120, por exemplo, para um 145. Isso, por si só, já mostra o que representa a classificação de risco. Eu faço só para a gente começar a entender um pouquinho esse cenário, para a gente saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Tá? Repito, nada contra, mas a alerta é fundamental. Obrigado, vereador. Perfeito. E, vereador Toninho, eu torço para que logo a gente consiga concluir aquele espaço, que é o antigo Porto Seco, né, que seja logo concluído, que a gente consiga vender aqueles terrenos e tenhamos um novo espaço de desenvolvimento industrial para a cidade de Criciúma. Espero que esse projeto agilize ainda mais isso. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondado. Senhor presidente, eu subo essa tribuna nesse momento para discutir, já que citei no horário político, e acho que é pertinente que eu faça, já que quando no primeiro ano, acredito que foi em 2021 ou final de 2022, não me recordo bem, que foi passado um pedido de um empréstimo de 100 milhões de reais e eu fui contrária a esse pedido. Em nenhum momento isso impõe que eu esteja me posicionando contra qualquer tipo de desenvolvimento, a absorção daquilo que a gente precisa de pavimentação, do quanto que a gente entende que o estímulo ao desenvolvimento desses espaços como o Porto Seco e como muito bem faz Içara, diga-se de passagem, pavimentar e depois oferece, inclusive, esses espaços para que esses empresários se coloquem, isso não inviabiliza, né, que o desenvolvimento ocorra, portanto, me chama a atenção alguns dados, em especial esse que o vereador Kaminski trouxe. Acho que é importante dizer que, com conhecimento de causa, para a gente, me sinto leiga nesse assunto, então, muito limitada a respeito disso, e é preciso reconhecer, então, acho que o vereador trouxe muito bem. Quando eu participei com uma parte da reunião da Comissão de Fiscalização, peguei o bonde andando, vamos dizer assim, e tentei entender um pouco desse processo. De cara, já me assusta o número de 145% de juros, né? Então, me chama a atenção que esse valor vai se tornar
30.500.000. É isso ao final, né, vereador? Então me chama a atenção, porque há pouco tempo a gente teve o anúncio de 400 milhões no programa Acelera Criciúma, o PAC, como o vereador Nicola nomeou. Me chama a atenção, porque, sinceramente, por que, vereador, que esse valor de investimento no Porto Seco não poderia estar incluído no PAC, no programa Acelera Criciúma? Agora não vou conseguir falar de outro jeito. No Acelera Criciúma. Talvez essa conversa tenha que ser com o vereador Arleu. Tem problema, nós faremos. Mas fico tentando entender, porque, de fato, recentemente o município aderiu a muitos empréstimos. E esses empréstimos, ainda que não comprometam no sentido de nos inviabilizar, eu ouvi o vereador Vaguinho, eu ia dizer, porque eu descobri agora que ele era candidato a vereador. Ouvi o secretário e ele bem disse, nós estamos muito mais... Claro que nós precisamos de um processo para voltar a ser A, entrar nessa categoria A. Estamos muito mais perto de se tornar C. Foi o que ele disse. E não foi a gente que estimulou ele a falar. Então, eu fico muito preocupada com o comprometimento financeiro que a gente terá na próxima gestão. Porque os governos são passageiros, mas o caixa da prefeitura precisa ser preservado. Eu acho que o que a gente entende como investimento, porque se baliza nessa condição de que em algum momento a gente pode cair para C e a gente não conseguir aderir mais a empréstimos para outras demandas que não na infraestrutura. Me chama atenção, fico preocupada. Sinceramente, mudei meu voto com a opinião do vereador Júlio Kaminski, vou votar contrário a esse projeto e com muita tranquilidade, porque entendendo que vou seguir o meu caminho de ter votado contrário àqueles 100 milhões que comprometerão e que começarão a ser pagos no ano que vem. E esse aqui são 24, mas esse aqui 24 meses de carência, mas esse agora, 24 meses de carência, mas o de 100 milhões começa a ser pago ano que vem. Vou votar contrário a esse projeto, vereadores, que não me sinto confortável num projeto onde se propõe a ser 15 milhões e ao final se torna 30. Até eu que não sei muito de conta, acho que tem que ter pé no chão. Um abraço. O PS 123 continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 13 votos a favor e 1 voto contrário. Em única discussão e votação, o projeto de lei PS 126/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a afetação de área de utilidade pública como área verde, para fins de regularização fundiária e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. E a Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PS 131/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei 8.353, de 18 de maio de 2023, a qual estabelece condições impostas à Fazenda e ao sujeito passivo para a declaração de extinção do crédito tributário e não tributário, por transação conforme previsto no inciso 1º do artigo 90 do Código Tributário Municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões.
A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, Comissão de Educação opinou pela aprovação, Comissão de Obras opinou pela aprovação e a Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 20 de novembro, segunda-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos e um bom jogo do Criciúma.